Então vocês que estão aqui, peguem a Bíblia no livro de Daniel. Daniel, livro de Daniel, por favor. Eu enviei no grupo da igreja um gráfico, não sei se você tem aí, sobre o que nós vamos falar, tá bom? Tá lá no WhatsApp. Eu queria que vocês vissem. Se tiver como você abrir agora aí rapidinho o WhatsApp no grupo da igreja e dar uma olhada aí rapidinho, porque é o que nós vamos falar hoje. Muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Olharam lá no WhatsApp? Viu lá? Esse é um gráfico que fala sobre as 70 semanas de Daniel. Essa é a revelação mais poderosa que eu considero, porque ela dá a precisão do que aconteceria há mais de 480 anos depois da libertação do povo de Israel da Síria. Amém? O profeta Isaías, ele profetizou que Ciro, ele seria o rei que libertaria o povo de Israel para a sua terra. E desde esse decreto até a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, Daniel conseguiu ver, ele teve uma revelação. E daí para frente vamos começar o que nós vamos falar hoje. Livro de Daniel, no capítulo 9. Livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 20. Acende a luz aqui, por favor, aí. Obrigado. Eu peço a Deus que me dê sabedoria para discorrer de forma que você possa entender, você que está em casa também possa acompanhar. Então, no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 20, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava os meus pecados e os pecados do meu povo Israel. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo, pessoal? Ele estava orando, confessando os pecados dele e os pecados do povo. Lembra quando nós falamos com você sobre maldições hereditárias? Daniel estava preso na Babilônia, ele era prisioneiro por causa dos pecados dos seus pais. Mas era proposital, porque Deus aqui queria trazer para ele uma revelação por causa da vida que ele tinha com Deus. Então vamos lá. Falava eu ainda e orava e confessava os meus pecados, os pecados do meu povo Israel, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele estava orando, confessando seus pecados, pedindo a Deus misericórdia por eles e pelo povo, e Deus enviou o anjo para trazer para ele uma revelação. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Você está aqui hoje por um motivo. Eu não acredito, pessoal, em por acaso. Você está assistindo esse vídeo, não é à toa. Esse vídeo, essa mensagem, pessoal, é para aqueles que o temem. E não existe nada mais poderoso para transformar uma pessoa do que o temor a Deus. Uma pessoa que vive a vida sem o temor de Deus, ela faz o que quer, anda do modo que quer, porque na cabeça dela ela acha que não tem que dar conta de nada. Mas aqueles que temem a Deus são transformados porque sabem que um dia vão ter que dar conta do que falam e do que fazem. Então o temor do Senhor, ele revela a intimidade dele para aqueles que de fato o temem. Então aqui, o anjo veio, versículo 22 diz assim: ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saiu para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Amém? E eu vim para declarar
porque és muito amado. Olha que maravilha. Considera, pois, as coisas, entende a visão. Agora começa a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia para o ungido, o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para a restauração, para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas. Deixa eu explicar isso para você. Para aí, 7 semanas. 7 semanas não são 7 semanas normais, são 7 semanas de anos. Essas 7 semanas vão dar 49 anos. 49 anos mais 62 semanas, que vão dar 62 semanas. Esses dois termos que ele usa, 7 semanas e 62 semanas, vão dar 69 semanas. Lembra no começo? 70 semanas são determinadas. Então a gente tem um período de 7 semanas, que são 49 anos. Temos outro período de 62 semanas, que são 434 anos, que juntos vão dar 483 anos. 7 semanas mais 62 semanas, que dão 69 semanas. Então falta uma semana para 70. Está entendendo até aqui? Vou repetir. Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para a restauração e edificar Jerusalém, até o ungido, que é Jesus, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas. Amém? E 62 semanas, totalizando 69 semanas. Só que não são semanas normais, são semanas de anos. Essas semanas são mencionadas no livro de Apocalipse não como semana, mas como dias, 1260 dias. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6. Para você ver que existe uma conexão. Para um profeta foi revelado de uma forma, para outro foi de outra, mas as duas coisas são a mesma coisa. Então nós temos 69 semanas que foram determinadas, desde que Israel saiu saiu do cativeiro do rei da Síria até Jesus Cristo, 483 anos. Agora é importante também entender que esses anos não são como os anos do calendário solar, que é o nosso calendário, que somos gentios. São do calendário judaico, que é o calendário lunisolar, que são 360 dias e não 365 dias. Gente, isso é algo extraordinário, porque esses 483 anos da saída do povo de Israel, quando Neemias reedificou os muros, o rei Ciro veio e libertou o povo de Israel, que está lá no livro de Isaías capítulo 45, quando eles saíram dali e voltaram para a terra deles, 483 anos depois, precisamente, Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos. Você consegue entender como que isso é poderoso? Isso aqui foi dito 3.000 anos antes de Cristo. A profecia foi trazida para Daniel para dar a gente o conhecimento das coisas que viriam acontecer. Essas 69 semanas já passaram. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, houve o hiato, eles falam que é um parêntese. Você vai entender, por exemplo, o seu Tacílio foi ali fora pegar um galho daquele limão. E ele disse: bispo, eu vou enxertar no que eu já tenho e eu vou ter 2 tipos de limão numa árvore só. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que os gentios, a igreja, foi enxertada na videira, que é Israel. Entende? Quando Jesus morreu na cruz, as 69 semanas foram cumpridas. E então começou o período da igreja que foi enxertada nas 70 semanas. Imagine, 70 semanas
que veio se cumprindo até 69. Na 69, Jesus morre. E quando ele morre ali, o relógio para e Deus introduz a igreja. Está entendendo? O relógio está parado desde a morte de Cristo. Porque quando o relógio começar a andar novamente, vai ser quando? Quando a tribulação começar. Por quê? Jesus vai tomar a igreja e o tempo da dispensação da graça vai acabar. Isso está nesse mapa que eu mandei para vocês. Depois vocês vão ver com calma e vocês vão perceber que nós estamos vivendo os últimos segundos da dispensação da graça, que é o período da igreja. Eu vou continuar lendo e você vai perceber. Eu dei o pano de fundo para você poder perceber. Vamos lá. Olha novamente, 24, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, ou seja, quando eles foram libertos, quando Neemias construiu o muro e veio a profecia do rei Ciro, que libertou Israel de volta para a sua terra, sabe e entende, desde a saída da ordem para a restauração, para edificar Jerusalém até o ungido. Amém? Edificou Jerusalém, lembra de Neemias? Que edificou os muros de Jerusalém. Ele preparou a igreja, Jerusalém novamente, que estava destruído, os muros estavam quebrados, estava tudo destruído, e ele foi lá, restaurou Jerusalém, preparou tudo para quê? Para que se cumprisse a vinda do ungido. Eu quero que você entenda com isso, pessoal, que existe um tempo para tudo. Se ele foi preciso quando falou sobre as 69 semanas, que foi se cumprindo, você vai ver aqui, nós vamos ler aqui, e tudo que ele falou se cumpriu até Cristo. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, desde a morte de Cristo até o dia de hoje, é o tempo da dispensação da graça. Imagina um relógio que veio contando 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, aí ele para o relógio, para aqui. Porque eu quero dar oportunidade para os gentios, para aqueles que não me conhecem, que me conheçam. Para que se cumprisse o que está no livro de Isaías, que Deus fala assim: eu fui buscado pelos que não me procuravam. Aliás, eu fui achado pelos que não me procuravam. Quem são esses? Somos nós, a igreja. E esse período que nós estamos vivendo está para terminar, está para acabar. Os sinais que nós vivemos agora, estamos vendo o que está acontecendo com Israel, é um sinal claro de que nós estamos vivendo os últimos dias. E isso é um prenúncio para você e para mim, para a gente colocar as coisas em ordem. Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, naquilo que a gente tem dentro da gente, porque nós estamos vivendo um tempo, pessoal, muito importante. É o tempo mais precioso que a igreja podia viver. Então vamos lá. Versículo 25 ainda, parte B. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Para quê? Para isso. As praças e as circunvalações se reedificarão. Mas em tempos de angústia, em tempo de guerra, em tempo de sofrimento, com todo o sofrimento que Israel enfrentou, tudo que eles passaram, mesmo assim conseguiram construir Jerusalém, as praças e as circunvalações. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será o quê? Morto o ungido. Quem é esse ungido que morreu? Quem é? Você vê que está aí com letra maiúscula, é o Senhor Jesus. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e o santuário. Para aí, olha para mim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o imperador de Roma destruiu o templo. O templo foi destruído. O povo de Israel foi disperso e por mais de 2000 anos, melhor, por mais de 1000 anos, vamos colocar assim, mais de 1000 anos, 1800 anos, eles ficaram fora de Jerusalém. Foi quando como é que eu vou dizer? Os turcos entraram e tomaram conta. O povo de Israel foi disperso. E aí veio acontecendo as perseguições, onde eles foram sendo mortos, e culminou quando Hitler fez aquela atrocidade. Aquela atitude de Hitler de matar os judeus fez com que o mundo
ficasse chocado com o que aconteceu, e então foi decretado, eu estou resumindo o máximo que eu posso, foi decretado que Israel tivesse novamente a sua terra. Isso em tempo de angústia. Esse período inteiro é o tempo onde nós estamos vivendo, o tempo da igreja. Nesse período, quando Israel estava sendo perseguido, ou está sendo perseguido, a igreja vem se desenvolvendo. A igreja vem, trabalhando e propagando o evangelho para todas as pessoas poderem saber que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Israel está, como se estivesse com os olhos vendados. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Embora haja muitos judeus que estão se convertendo. Todo aquele que se converte nesse período se torna igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar pela tribulação. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele disse: mais feliz é aquele que não viu e creu do que aquele que viu para crer. Que foi o que aconteceu com Tomé. Tomé, ele disse assim: se eu não ver, mas acreditarei que ele está vivo. E Jesus então apareceu para ele e disse: toca aqui nas minhas mãos. Tomé é o exemplo, ou é a figura que representa o coração dos judeus, que é duro. Um coração difícil de se entregar. E por que existe a tribulação? Exatamente para isso, para que as pessoas que têm o coração duro possam ser quebrantadas. Então todo aquele que tem o coração duro vai ter que passar pela tribulação, porque é para maciar eles. Aqueles que são, a igreja, que aceitaram a palavra, que entenderam que Jesus é o Salvador e que estão andando em desenvolvimento espiritual nesse tempo de dispensação da graça, que é o hiato entre as 69 e a sétima semana e a última semana, esses são igreja, os que creram, e eles então serão arrebatados. Existe uma confusão muito grande, porque alguns dizem assim: Jesus não falou sobre arrebatamento. Por que não falou sobre arrebatamento? Porque ele falava com os judeus não vão ser arrebatados. Eles vão passar pela tribulação, eles precisam passar. O apóstolo Paulo foi o que revelou a respeito do arrebatamento, porque ele é o apóstolo dos gentios. Eu estou passando para vocês aquilo que eu acredito, eu creio, eu tenho estudado, eu tenho visto, que é o que a Bíblia fala. E eu falo porque eu quero que vocês estejam preparados, porque só vai ser arrebatado os que estiverem prontos. Quem não estiver pronto não vai. E não é aquela história de falar assim: tudo bem, se eu ficar, tudo bem. Não vai ser legal. Esse tempo de tribulação vai ser um tempo difícil, porque vai ser um tempo de julgamento para aqueles que não acreditaram em Cristo. Entende o que estou falando? Será morto ungido, e já não estará. E será destruída a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Então, para a gente continuar na cronologia, Israel, ele enfrenta-se o holocausto, que foi o que Hitler fez. Você vê que a Bíblia é tão perfeita, lá no livro de Ezequiel 38, fala do vale de ossos secos. Você já leu sobre isso? Quem já leu? Quando você vai na internet e coloca assim, holocausto, você vê aquelas covas, onde milhares e milhares de corpos de judeus estavam ali em esqueleto. O mundo acreditava que tinha acabado Israel. Mas como num milagre a profecia do livro de Ezequiel se cumpre, dos restantes que sobraram daquele massacre, Israel emerge com a sua nação. Pessoal, se você olhar na história, você não vai ver nenhum país, nenhum estado que foi destruído, que voltou. Israel emerge na história não só como um estado que foi destruído e que voltou, destruído entre aspas, que foi, dizimado, sofreu muito e voltou, mas não voltou apenas, ele voltou com a sua própria língua materna. Isso é um mistério para a ciência. Eles não conseguem explicar o que aconteceu. E mesmo agora, como Israel vem de um massacre como aquele e consegue vencer na guerra dos 6 dias
um exército totalmente armado. E não só vence quando toma conta dos territórios que antes estavam sendo ocupados pelos árabes, pelos palestinos, de forma extraordinária. Se você procurar, você vai ver que o que eu estou falando é real, não é apenas algo bíblico, é história. Gente, se o que o anjo falou para Daniel até a morte de Cristo se cumpriu exatamente, precisamente como o corte de um bisturi, você acha que vai falhar para o nosso dia? Você acha que vai falhar? Não vai, querido. E essa é a preocupação daquele que é de Deus. Anunciar para aqueles que estão dormindo, porque, honestamente, pessoal, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Essa semana eu estava lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 38, quando Deus fala para Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? São a coalizão de países que tem por crença o Islã. Rússia, China. Rússia, China, os palestinos, os xiitas. Se você olhar no mapa, você vai ver, pessoal, que eles estão cercando Israel. Essa semana houve o quê? Ataques do sul e do norte. Israel está sendo cercado. O livro de Ezequiel diz que quando isso acontecer, quando Israel ficar cercado, as armas deles acabarem e não houver mais o que fazer, Deus de forma sobrenatural vai trazer o livramento a Israel. Gente, nós estamos vendo as escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos. É só você ligar o jornal, você abrir lá o seu WhatsApp lá e você vai ver as mensagens lá. Se você abrir lá o Facebook, o YouTube, você vai ver que o que está acontecendo é exatamente o que a Bíblia falou que vai acontecer. Israel e os árabes, palestinos, que é mais ou menos a mesma situação. Israel tem por aliado os Estados Unidos. Os árabes. Os muçulmanos têm por aliado quem? Rússia, China. Putin já falou algumas graças para o presidente dos Estados Unidos e existe já um rumor de guerra entre eles. Os Estados Unidos já enviou, porta-aviões para o mar de Tel Aviv para proteger Israel e a Rússia está financiando a Arábia e a Arábia está financiando os grupos rebeldes. Hamas, Hezbollah e um grupo agora que entrou do norte de Israel. Eles estão entrando dentro de Gaza para resgatar as pessoas que foram raptadas. E olha só, dor e sofrimento. Livro de Sofonias, livro de Lamentações, fala sobre Gaza, como que vai estar desolada. Gente, nós estamos vendo diante dos nossos olhos as escrituras se cumprindo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos consertar as coisas que estão erradas, os nossos valores, as nossas prioridades. Eu pergunto para você, o que você tem feito nesses dias? O que você está fazendo nesses dias? Você está colocando em ordem a sua casa? Você está organizando o seu coração, suas prioridades? Porque Jesus diz que quando Ele voltar, bem-aventurado vai ser aquele que, quando Ele voltar, estiver fazendo o que Ele mandou quando saiu. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, esse tempo que vai chegar não é um tempo bom. Não é um tempo bom. Eu quero ler com vocês o que está no livro de Mateus, que fala sobre a tribulação. Ninguém é melhor para falar dela do que o próprio Senhor Jesus, porque Ele falou para os judeus e eles são aqueles que vão estar passando por esse momento difícil. E não só eles, mas todos quantos ficarem, todos quantos não crerem naquilo que Ele falou. Livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3.
você vai perceber que ele não fala sobre arrebatamento. Ele vai falar sobre o que vai acontecer nesse período. Ele diz assim, capítulo 24, versículo 3 diz assim: acharam? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, aproximaram-se dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederá essas coisas e qual o sinal e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porquanto virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. É o que está acontecendo agora. Vocês estão percebendo? Eu não sei se vocês ficam vendo essas coisas, mas se você pesquisar as catástrofes que estão acontecendo nesses últimos dias, os terremotos, por exemplo, o Brasil está sofrendo com tantas enchentes. Você viu o que aconteceu? O que está acontecendo agora? Quantas pessoas estão sendo, dizimadas por causa de rios que transbordam de forma como nunca houve antes? Deslizamento de terra. O último terremoto que nós tivemos foi na Turquia, com mais de 3 mil pessoas mortas. Em Acapulco, a orla de Acapulco foi destruída por um tornado. Acabou a cidade. Nós tivemos uma ilha esse ano que foi incinerada, a ilha de Maui. Incinerada, acabou a ilha. Deus está dando sinais. Nós estamos em um tempo onde o sol, o calor está sendo de uma forma como nunca antes houve. Os sinais estão aí. Os sinais estão diante dos nossos olhos. E o que as pessoas estão fazendo? Eu vou dizer para você, aqueles que estão perdidos não estão vendo isso. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos perdidos. As pessoas perdidas não estão entendendo o que está acontecendo. Para elas, é como lá no livro de Pedro que diz, para os escarnecedores dos últimos dias, tudo continua do mesmo jeito quando ele foi embora. O escárnio hoje é esse, não, está tudo do jeito que era. Pessoal, nós temos uma era de dor e sofrimento. Hoje nós temos uma era onde a nossa juventude é a juventude que mais tem oportunidade hoje. Na nossa época, quando nós éramos jovens, a nossa juventude não teve tanta oportunidade como tem agora. A juventude de hoje tem uma liberdade que nós não tínhamos antes. A capacidade de conhecimento, de entendimento é muito maior do que era no nosso tempo. E hoje, mesmo com tudo isso, é a juventude mais depressiva. É a juventude que mais comete suicídio. Você está entendendo como é que são as coisas? Esse é um tempo que nós estamos vivendo em que nós precisamos despertar. Orar de verdade. Buscar a Deus de verdade. Porque é um tempo, pessoal, que vai marcar as Escrituras na vida de muitas pessoas. E ele continua, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso está começando a acontecer, mas o cume disso tudo vai ser, pessoal, quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, você vai ver, os que ficarem, é claro, eles vão perceber o ódio. Porque imagine, pessoal, crianças do mundo inteiro vão desaparecer. Todas as crianças vão desaparecer. As mulheres grávidas, as crianças vão desaparecer de dentro de seus úteros. Imagine. Os colégios, as crianças desapareceram, os pais desesperados, procurando seus filhos. Imagine, aviões que vão cair. Eu estava fazendo uma pesquisa há algum tempo e eu vi que aquela antiga empresa de aérea, Panam,
ela sempre contratava nos aviões um piloto que era cristão e o outro que não. Ela tinha cuidado de fazer isso. Por quê? Porque eles acreditavam que se acontecesse o arrebatamento, pelo menos um piloto ia poder levar. Porque se tivesse um piloto cristão, o outro tinha que ser não cristão. Porque eles acreditavam nisso. Agora você imagine, pessoal, aviões caindo. Acidentes de todos os tipos que você pode imaginar, porque as pessoas vão desaparecer. Mas aonde que está isso, bispo? Vamos lá. Tessalonicenses, abre aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Melhor, desculpe, é Tessalonicenses ainda, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nessa parte aqui, onde Jesus diz assim, no livro de Mateus: então sereis odiados, sereis atribulados e vos matarão. Eu acredito que nesse tempo aqui, nesse ponto, é o que vai acontecer aqui, ó. Que está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá das nuvens dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso é o arrebatamento, preste atenção. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aí. Está vendo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 5, desculpa, um capítulo à frente, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Quando ele fala ira, ele está falando do dia da tribulação. Porque o dia da tribulação é o dia da ira do Cordeiro. Por que ira do Cordeiro? Porque o Cordeiro, ele deu a vida por nós. Amém? Por mim, por você, por toda a humanidade, por todo aquele que nele crê, como está lá no livro de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para dar a vida por aqueles que nele creem. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o Cordeiro deu a vida para todas as pessoas, para que todos os que nele creem não pereçam. Mas tem aqueles que não acreditaram, que não creram, que não se submeteram à sua palavra, que não estiveram debaixo do abrigo do Altíssimo. A Bíblia fala muito sobre Deus como a galinha. Assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, assim será o dia da vinda de Cristo. O que acontece? A galinha está ali, os pintinhos para debaixo das asas dela. O que tiver fora, o gavião pega. Então, aquele que acredita no que Jesus fez na cruz, no sacrifício do Cordeiro, vai ficar debaixo da palavra. Amém? Vai estar protegido. Amém? E quem não acredita? Está fora. Quem não acredita? É quem não está na igreja? É quem está na igreja? Isso não determina nada. Porque, pessoal, eu acredito que vai ter pessoas que não estão na igreja. Por algum motivo, eu não sei, Deus é quem vai julgar, mas que vão ser salvas. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E vai haver pessoas dentro da igreja, como ele mesmo falou, que vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo, e vão ser lançados no inferno. Porque não é o que se faz, é quem é. Para Deus, mais importante é quem você é do que o que você faz para Ele.
Então você precisa estar atento a essas coisas. Então o dia da ira não é para a igreja, porque a igreja creu. Ele disse, os últimos serão os primeiros. Por que ele disse isso? A igreja que é o templo dos gentios, que são os últimos, serão os primeiros. Por que isso? Os primeiros foram os judeus que receberam a mensagem, mas rejeitaram. Então eles vão se tornar sendo o quê? Os últimos. E os últimos, que eram os gentios, vão ser os primeiros. A quê? A serem levados. Aquilo que era para os judeus, passou para quem? Para a igreja. Você entende a justiça de Deus? Então aqueles que creem nele, que não viram e creram, serão mais felizes do que aqueles que tiveram que ver para crer. De novo, ele fala a mesma coisa. Então nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e que andamos de acordo com a sua vontade, ou seja, estamos debaixo das suas asas, estamos nos preparando para esse dia. Isso é loucura para elas. O apóstolo Paulo fala isso. Com certeza a palavra da pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. Quem está perdido, isso é loucura, isso é besteira, isso é balela, conversa fiada. E o diabo trabalha, pessoal, de muitas formas, porque ele quer que as pessoas estejam enganadas. Acredite no que eu estou falando para você, a tribulação vai ser uma oportunidade para Deus salvar, mas o diabo sabe também que é uma grande oportunidade para ele levar muitas pessoas para o inferno. Porque, pessoal, se uma pessoa não troca Jesus por causa de um cigarro, se uma pessoa não tem coragem de assinar um documento para se casar, se a pessoa não tem coragem de largar a mentira para fazer o que é certo, você acha que ela vai abrir mão da vida dela? Você acha que ela vai abrir mão da vida dela? Não vai. Uma pessoa que diz que entregou a vida para Deus, o que é para ela assinar um documento? Por quê? Porque ela quer estar bem com Jesus. Por quê? Porque ela não assina. Por que ela fica dando conversa fiada, dando desculpa, criando situação? Porque não crê. Desculpa, mas é a realidade. Eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para falar a verdade. Se a pessoa não tem coragem de negar o seu ego e abandonar e perdoar e fazer o que é certo, se submeter, plantar-se, obedecer o que a Bíblia diz, se acha que ela vai ter coragem de morrer ou de ver um filho morrer? Imagine, querido. Imagine se você, seu filho, sua casa ficar e você sabe da verdade. A tribulação, querido, é um tempo difícil porque os que não creram vão ser espremidos. Eles vão ser esmiuçados como o trigo, porque o trigo é duro. O trigo é duro, querido. O trigo é aquela pessoa, mas não concordo com isso. São judeus. Rapaz, a profecia de Daniel fala, eles conhecem isso. Eles conhecem o que eu estou falando para você, que é a profecia de Daniel, eles sabem, eles estudam. O que nós estudamos na igreja, o que nós aprendemos na igreja, eles estudam no colégio. As profecias eles sabem, mas eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram perceber. Nós que somos gentios, conseguimos ver. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Para quê? Para restaurar? Rapaz, tudo aconteceu. Para construir, para consertar o que está errado, para fazer justiça, para fazer as coisas certas, para dar o tempo, para preparar. No fim delas, o ungido será morto. Peraí, vamos checar aqui. Que ano que foi isso? Nossa, é o ano que morreu aquele que diziam que era o Messias. É ele. O que aconteceu logo depois da morte dele? O imperador de Roma destruiu a cidade e os judeus foram dispersos por todo o mundo. Cara, tudo isso aconteceu, meu Deus. Então esse Jesus é o Filho de Deus, era o Messias. Que a pessoa se prostra e chora e se arrepende. E Deus abraça ela. Enquanto os outros, não é isso não. O Messias ainda está vindo ainda, com a profecia na cara dele. E não é o que acontece hoje? Está sendo pregado, está sendo falado e a pessoa continua insistindo no seu orgulho, na sua prepotência, andando segundo a dureza do seu coração, fazendo o que quer. Ela precisa passar pela tribulação. Porque quando acontecer, vai ser como no tempo de Noé. Noé estava construindo a arca, uma coisa louca, um absurdo. Imagine,
Noé construindo a arca, aquele monstro de construção, aquela coisa extraordinária, imensa. E as pessoas devem ter passado, esse cara é maluco. Esse cara é um idiota. Onde é que ele vai colocar esse barco, cara? Olha o tamanho desse negócio. Por que você está fazendo isso aí, cara? Não, porque Deus vai acabar o mundo com um dilúvio. Mas nunca choveu. O que é dilúvio? É chuva, vai cair água do céu. Você está de brincadeira, pô. Nunca choveu. A Bíblia diz que até naquele tempo um vapor saía da terra para regar a superfície, não tinha chuva. Imagina você falar para uma pessoa que vai chover e nunca choveu. O que é isso? Quem te falou? Deus falou que vai chover. Até o dia que ele terminou e os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Aí você imagina o desespero das pessoas. Imagina o desespero das pessoas. Eu estava vendo essa semana um sujeito balão no telefone, conversando dentro da sua casa, e de repente, querido, a água entra na casa dele e leva tudo. De uma hora para outra, a câmera filmando, ele falando não sei o que, daqui a pouco ele olha para trás, rapaz, uma onda de água suja entra e leva tudo, e ele corre. É desse jeito. Por que eu não acreditei? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu achei que era brincadeira? Por que eu não atentei para essas coisas? Por que eu não tive o temor de Deus? Então Deus está falando para você poder despertar, porque vai chegar, querido. Não é de hoje que eu estou falando com você, gente. Nós estamos vivendo e vai acontecer coisas terríveis. Em orações, no fim de culto, eu falo, Deus, prepara a gente para aquilo que está por vir. Você é testemunha. Você é testemunha. Eu tenho orado assim. E eu pergunto para você, será que você vai esperar a coisa ficar pior para você despertar? Para você parar de andar segundo a dureza do seu coração? Será que você vai esperar alguma coisa maior acontecer para você despertar? Não faça isso, querido, porque os sinais estão aí, é para aqueles que creem. Em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Amém? Marca na sua Bíblia, que se alguém falar para você outra coisa, você tem gravado lá, como ladrão na noite. E como que o ladrão vem? Ele te avisa? Quem aqui já foi roubado? Ninguém? Glória a Deus. Eu já. E o ladrão avisa, né? Vou te roubar, hein? Lá na África do Sul eles avisam, né? Porque são tão fraquinhos, tadinho. Acho que... eles são tão fraquinhos. Eles avisam. Mas o ladrão realmente não avisa. E vem de noite. Ele entra na sua casa, ninguém vê nada. Ele entra e ele diz: vou levar tudo. Vamos lá. O dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e o quê? E segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escapareis. Amém? O tempo da ira. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Marca aí. Marca aí. Apocalipse capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 17, diz assim. Posso ler? 6, do 16 ao 17, diz assim: e disseram os montes e as rochas, ou seja, as pessoas que ficaram. As pessoas que ficarem, elas vão pedir isso aqui. Agora você para e pensa, por que ele vai fazer? Por que eles vão falar isso? Porque vai ser algo terrível. Vai ser algo jamais visto. Olha o que as pessoas vão dizer, os poderosos. Não vai ser as pessoas pobres não, vão ser os poderosos. E disseram aos montes
e rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. E quem é que pode suster-se? Eu pergunto para você, é justo isso? É justo. Porque há mais de 2000 anos ele vem falando. Eu estou voltando. Siga um certa. Eu estou voltando. Faz a coisa certa. Busque o que é verdade. Anda nos caminhos direitos. Eu estou voltando. Então, quando ele voltar, aqueles que creram não podem estar aqui. Não é justo. É justo isso? Eu vou te mostrar que não é. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, abre aí. Essa é a promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu só separei o versículo. Deixa eu ler aqui. Apocalipse capítulo 3, do versículo 10. Carta à igreja de Sardes, vamos ler. Vamos ler do capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Ele está repreendendo essa igreja. Essa igreja existiu de fato, mas ela também fala de um tempo da igreja na terra. E ele diz: ser vigilante e considera o resto que está para morrer. É uma igreja que começou bem, mas que foi contaminada. É uma pessoa que começou muito bem, mas que foi contaminada. E Deus está falando para ela o seguinte: para que ela se arrependa e cuide do pouco que ainda está de pé. Glória a Deus. Fala de um tempo, fala de uma igreja e fala de uma pessoa. Amém? Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum. De novo, olha aí, a mesma expressão. Venho com ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e que andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessá-lo-ei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Não tem oportunidade. Se ele abrir a porta, está aberto. Se fechar, já era. Vamos lá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que porta é essa? Quem é essa porta? Jesus. Uma porta aberta. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dentre vós, que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei prostrar-se aos teus pés e reconhecer que te amei, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Olha aí. Quem guarda a palavra da perseverança vai ser guardado do quê? Da provação que há de vir sobre todo o mundo. Então a tribulação, ela vai vir sobre quem? Todo mundo. Ela vai chegar sobre todas as pessoas.
Mas aqueles que guardam a palavra da perseverança, esses serão o quê? Guardados da hora, não na hora, da hora. Da hora significa, eles não vão entrar nesse ponto. Na hora significa, eles vão estar dentro e vão ser tomados. Então ele está dizendo que nós que cremos, a igreja não vai passar pelo quê? Pela tribulação. A igreja não passa. Mas as pessoas da igreja que não estiverem guardando, então esses vão ter que passar. Não tem jeito. Por isso que você não tem que estar baseado em pastor. Você não tem que estar baseado em igreja, você tem que estar baseado no que a palavra de Deus diz. É você e Deus, querido. Você sabe o que é certo, então faça. Não fique buscando no erro dos outros uma oportunidade para você continuar fazendo o que é errado. Porque hoje a gente ouve muito isso. Não, tá vendo? É melhor eu estar aqui nessa situação do que estar na igreja fazendo o que o fulano está fazendo. Gente, a igreja é o seguinte. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. A igreja é um lugar de pessoas falhas que querem acertar. A igreja é falha. Mas aquele que salva disse que nós temos que congregar. A pessoa que diz assim, tá vendo? É melhor eu ficar fora da igreja do que na igreja. Na igreja lá, eles são hipócritas, estão lá fazendo coisa errada. É melhor eu ficar aqui fora e não fazer o que eles fazem. Na realidade, o que a pessoa está pensando é que ela é melhor do que a igreja. Você está entendendo? O diabo enganando a pessoa, ela acha que ela é melhor do que a igreja. Quer dizer que aqueles que estão na igreja lutando para fazer a coisa certa, estão errando porque são falhos. Se você for ver todas as igrejas, Coríntios, Romanos, todas elas tinham coisas terríveis, terríveis. Inclusive até um rapaz que o apóstolo Paulo entregou para morrer na mão do diabo, porque o cara estava tendo relações íntimas com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Que coisa pior você quer? Então a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. A igreja é feita de pessoas falhas, que estão lutando para fazer a coisa certa. Pessoas que sabem que são falhas, que entendem que são falhas, que estão buscando fazer o que é certo. E a pessoa que diz, não, tá vendo, eu não vou para a igreja porque lá tem um monte de hipócrita. Então você é melhor do que a igreja. Olha o cúmulo da arrogância. Olha como que as pessoas estão se deixando levar pelo diabo, porque o diabo é sujo demais, ele é enganador. Então a igreja é o melhor lugar para se ficar. Porque na igreja você tem a outra face. Perdoar quem faz o que não presta é fácil. Agora perdoar a pessoa que está na igreja junto com você é que é difícil. É igual o casamento, é igual a família. É mais fácil você perdoar uma pessoa de fora do que dentro da sua casa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você às vezes é muito mais gentil com uma pessoa de fora do que da pessoa na tua casa. É ou não é verdade? Quando a sua mulher chega atrasada, você briga com ela, e o seu marido chega, você briga com ele, mas se fosse uma pessoa de fora, você não faria isso. Você não faria. Você trataria com todo, porque não é sua mulher, mas não está errado isso. Você não teria que ter mais misericórdia, mais compaixão, mais amor, mais bondade com a pessoa da sua casa do que com os de fora? Não é o que a Bíblia diz? Mas não é o que acontece, querido. Então essa palavra é um alerta para a gente despertar, para a gente olhar para as coisas que realmente são importantes, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Então você imagina, 69 semanas já se cumpriram, o ungido veio, morreu, não está mais com a gente. Começou o período da igreja, que é a dispensação da graça, onde Deus está enxertando a igreja na videira que é Israel. E nós estamos vendo os últimos minutos dessa graça, onde vai começar então a última semana. A última semana é os 7 anos de tribulação. São as 7 semanas. É a última semana, desculpa, que completaria as 70 semanas. Entende? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo Israel. 62 e 7 semanas. Completamos 69, que já se cumpriram. Nós estamos no parêntese, que é da igreja, onde o relógio foi parado. E esse relógio vai começar a contar novamente os últimos 7 anos, quando a igreja foi levada.
Amém? Deixa eu mostrar isso para você na Bíblia. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Acharam? Achou? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amém? Vou repetir. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é aquele? Senão o Espírito de Deus. Eu quero que você saia daqui com isso gravado na sua cabeça. 69 semanas cumpridas. Amém? O gráfico está aí, 69 semanas. O ungido morreu. Jesus deu a vida na cruz. Ressuscitou e foi para a glória. Deixou o Espírito Santo que está operando nesse período da igreja. Para quê? Para convencer o homem do perdão, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. O mundo só não está pior por causa do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que refreia o ministério da iniquidade. Mas ele vai ser tomado. Como? Junto com a igreja. Ele vai levar a igreja. Dada a sua voz, a ordem, a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois os vivos serão arrebatados com eles. Quando isso acontecer, aí continua o texto. Então, será de fato revelado o iníquo. Quem é esse cara? O iníquo. Quem é ele? Quem é esse maldito? Quem é? O anticristo. Ele é chamado de iníquo, o homem da perdição, o filho de Satanás. Amém? Quando a igreja for arrebatada, nós dessa linha teológica acreditamos que vai haver um sofrimento muito grande. E então o anticristo vai aparecer trazendo uma solução para esse sofrimento. Porque você imagine, pessoal, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro desapareceram, sem deixar explicação. Catástrofes e acidentes acontecendo no mundo inteiro. O caos. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Uns vão dizer que foi um OVNI. Outros vão falar que foi uma bomba ou uma arma química que incinerou essas pessoas. Só que o que vai acontecer é que vão constatar que todas as pessoas que sumiram ou foram crianças ou foram cristãos. E o que você acha que vai acontecer com os que ficarem? O que você acha que vai acontecer com aqueles que ficarem? Ou eles vão se voltar 100% para o anticristo, amaldiçoando a Deus, ou eles vão se arrepender e chorar lágrimas de sangue, porque não creram. E ele então vai apresentar 3 anos e meio de uma falsa paz. Ele vai ser o iníquo. Por que iníquo?
Porque ele vai ser uma pessoa que vai abraçar tudo e todos. Não vai haver mais o que é errado, o que é certo, todos serão abraçados, trazidos para perto, com poder de mentiras, enganos. Mas aqueles que ficaram vão saber. Vão dizer, esse cara é fantástico. Mas aqueles que ficaram vão saber, ele está mentindo. Ele está mentindo. Você é maluco? Mentindo o quê? Olha o que ele está fazendo. No momento de caos e sofrimento, onde tudo está dando errado, ele traz solução. Esse cara ele é o Messias. Ele é o cara. E você, a pessoa que ficar, vai ficar, não é. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que Jesus disse. O pai vai entregar o filho. A nora vai entregar a sogra. O irmão vai entregar o outro. É isso que vai acontecer. Lá, eu conheço um camarada que ele tá semeando, sabe, contendas lá. Como assim contenda? Um discurso de ódio lá, dizendo que Jesus trouxe. Não, tem que fazer esse cara calar a boca. Onde é que ele mora? Não, vamos lá. Você não pode alarmar as pessoas com isso, não. Você não pode fazer isso, não. Um tempo onde nós precisamos estar unidos, você está trazendo essa divisão aqui, dizendo que esse negócio aí, a coisa que mais destruiu o mundo foi essas religiões. Isso tem que acabar. Você consegue imaginar? Exatamente, queridos. E será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de quê? Prodígios de mentira. Ele vai convencer as pessoas porque ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer coisas, pessoal, que nunca ninguém viu. Ele vai agir de um jeito que as pessoas vão ficar chocadas, estarrecidas, e vão abraçar ele como se ele fosse realmente o cara. Mas tudo sinais de quê? E prodígios de mentira. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu ouvi uma frase que realmente o anticristo é o castigo para aqueles que não creram em Jesus. Assim como o falso profeta é o castigo para aqueles que acreditam em mentiras, assim é o anticristo. Eles rejeitaram a verdade, abandonaram a verdade, como está lá em Provérbios. Rejeitaram a bênção, a maldição abraçará. E a coisa é tão terrível, pessoal, porque lá em Apocalipse diz que quanto mais os sinais se cumprirem, ao invés das pessoas se arrependerem, mais eles vão amaldiçoar a Deus. Eles vão amaldiçoar a Deus, vão culpar a Deus. Ao invés de se arrepender, entendendo, não, nós estamos sofrendo porque rejeitamos, estamos passando por isso porque abandonamos. Não, eles vão culpar a Deus, eles vão amaldiçoar a Deus. A gente já vê até isso por aí agora, a gente vê isso acontecendo agora. Então, para a gente terminar, Sofonias. Onde é que está isso, bicho? Sofonias, capítulo 2. Rapaz, esse Sofonias aqui dá até arrepio na alma.
capítulo 2, versículo 3, diz assim: buscai o Senhor, vós todos mansos. Amém? Quem são os mansos? Jesus orientou assim: sede mansos como a pomba e o quê? Prudentes como a serpente. Vamos lá. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Amém? Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada. Gaza será o quê? Desamparada. Você já viu as imagens de Gaza? Viu como é que está aquilo lá? Só botar assim Gaza, faixa de Gaza, no Google, você vai ver. Isso aqui foi mais de 3.000 anos antes de Cristo. Gaza será desamparada. Asquelon, Asdod, ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Aqui mais uma vez ele diz que vai livrar quem? Os mansos. Mais uma vez. Amém? Noé foi livre do dilúvio. Amém? Desse jeito. Então, é bom que você saia assim chocado, cansado de muitas coisas que você ouviu, mas temente, porque elas são fiéis e não vão acontecer, já estão acontecendo. Nós somos testemunhas oculares das profecias de Deus. Acidentes de caminhão, né? Você não tem explicação. Não tem. Histórico. Não tem explicação. É muita coisa que está acontecendo, gente. No Rio de Janeiro, a gente viu um vídeo agora do céu vermelho. Vermelho. Uma coisa terrível, uma coisa... Um lugar que vai ser coberto, pastor, é Rio de Janeiro. Vai ser destruído. Todos os lugares, por exemplo, os lugares de orla. Miqueias fala sobre os lugares de orlas. As pessoas aterraram, né, para fazer as obras ali. A Bíblia fala que Deus vai pegar tudo de volta o que é dele. São muitas coisas, pessoal, que nós precisamos estar de olho. Nós vivemos um tempo muito difícil. E a mensagem do Espírito Santo é para que nós venhamos colocar nossas barbas de molho. Buscar fazer as coisas do jeito certo. Porque a qualquer momento, gente, dentro do que a gente tem visto das Escrituras, pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. E Deus tem misericórdia. Eu vi uma reportagem que ia se assinar um contrato de paz entre Israel e os árabes. No sábado, quando aquele grupo armado entrou e fez aquele ataque e aquele contrato foi desfeito. Eu vejo essas coisas como Deus dando tempo. Porque o contrato de paz que vai permear esse acontecimento é de 7 anos. Óslo 1, Óslo 2, se eu não me engano, foram 3 anos. Então eu já sabia que não ia aceitar. O contrato tem que ser de 7 anos. Se eu não me engano, a Tessalonicense diz que nós veríamos o homem da iniquidade. A igreja vai ver, vai saber quem é o cara, mas não vai ficar para ver como é que vai ser. Então nós precisamos estar atentos. Leia a Bíblia, pessoal, busque as Escrituras. Seja um cristão no sentido de você ouvir essas reportagens e checar, procurar saber. Porque é isso que os cristãos de Berés faziam. Eles checavam tudo. Por quê? Porque eles queriam estar preparados. Os cristãos verdadeiros estão preocupados com essas coisas. Eles vivem nessa terra, mas a cabeça deles lá em cima.
Amém?